Blog Talk Radio. Opa, boa noite, senhoras e senhores. Este é o programa O Patriota, a voz da resistência com Henrique Guilherme. Antes de começar com a musiquinha, eu tenho uma proposta para fazer, porque esse é um programa especial, ok? É um programa muito especial. Hoje faz 42 anos, não, me desculpem, 46 anos, desde que os vagabundos da esquerda promoveram aquele atentado absurdo ao aeroporto de Guararapes, em Recife, ok? E nesse atentado morreram 2 pessoas e 16 pessoas ficaram feridas por conta das atitudes criminosas desses bandidos que ainda hoje estão no poder. Então, esse é o motivo que faz desse programa um programa especial e por isso eu vou introduzir aqui um primeiro episódio de uma proposta, de uma sessão que eu quero começar sempre os meus programas, que se chama Armas da Guerra Cultural, ok? Nessa sessão eu vou apresentar um meme que, ao contrário dos memes de esquerda, é verdadeiro e que, de fato, anula as posições ideológicas esquerdistas de uma forma que vocês não acreditam como é absurdamente eficiente. Então, vou começar esse programa, um programa de lembrança, um programa para a gente refletir a questão do atentado ao aeroporto de Guararapes e com essa proposta que é para armar as senhoras e os senhores nessa guerra cultural que está acontecendo, ok? Por isso, eu sempre vou pedir aos senhores que pratiquem e divulguem esses memes durante a semana. Busquem criar frases ou criticar posts usando esses memes. Também busquem criar artigos ou compartilhar fotos que estejam compatíveis com esses memes. Atuem nessa guerra antigrancista, ok? Como eu já falei em outros programas, nós estamos em guerra. Ok? Muitos jovens querem atuar nessa guerra, mas só da forma que eles querem, sem se dar conta que nessa etapa da guerra a melhor arma é a informação. Portanto, se os senhores não estão dando ênfase para sua formação intelectual, estão negligenciando esse aspecto da guerra, não estão sendo legítimos patriotas. Portanto, eu entrego agora, ok? As senhoras e aos senhores, a primeira arma que os senhores vão ter, para aquelas pessoas que estão começando agora, nessa guerra ideológica, ok? Então, vou começar com o meme de hoje, primeira arma da guerra cultural. O meme de hoje é: o problema da justiça no Brasil não é e nunca foi que o inocente pobre está sendo preso. Muito pelo contrário. Nem o bandido mais cruel e miserável está sendo condenado. É esse o problema da justiça no Brasil, ok? Esse é o meme. Eu vou repetir para que ninguém diga que não ouviu direito. O problema da justiça no Brasil não é e nunca foi que o inocente pobre está sendo preso. Muito pelo contrário. Nem o bandido mais cruel e miserável está sendo condenado. É esse o problema da justiça no Brasil, ok? Esse é o meme de hoje. Agora, esse meme tem complementos, ok? Essa guerra ideológica é como se fosse um jiu-jitsu, ok? Eu pratico jiu-jitsu, eu acho que é a melhor arte marcial porque você consegue pensar no jiu-jitsu como se fosse um xadrez. Se você tiver muita técnica, tu não precisa nem fazer força. Tu consegue, com 60 quilos, vencer um adversário de 120 quilos. E para isso é necessário ter passos, ok? Então esse é o primeiro meme. O complemento desse primeiro meme é o seguinte: de cada 100 crimes cometidos, em menos de 15 se consegue levar um suspeito à justiça.
Desses, menos que 10 vão presos. Ou seja, 90% dos bandidos estão soltos. Isso daqui é para calar a boca de qualquer vagabundo, como aquele personagem do filme Tropa de Elite 2, que diz que o Brasil prende demais, ok? E o segundo complemento é o seguinte: nossas leis são lenientes e protegem os bandidos, ricos ou pobres, ok? Quando vocês vão usar esses complementos? Quando algum vagabundo disser que o problema é que só o pobre vai preso. Me digam, senhoras e senhores, quantos de vocês não ouviram essa mentira de algum vagabundo de esquerda? Muitos, né, ouviram isso. Eu ouço isso toda vez que eu discuto com algum vagabundo de esquerda. Eles sempre acham que só o pobre vai preso, o rico não vai preso. Então vocês, quando ouvirem isso, digam: nossas leis são lenientes e protegem os bandidos, ricos ou pobres. Ok? Nesse caso, também vocês podem usar um terceiro complemento, que é: eu não tenho nenhum problema se mais criminosos pobres forem presos. Além do mais, bandidos ricos também são presos. O Beiramar, o Fernandinho Beiramar, o Marcola, são milionários, eles controlam muitos recursos e estão na cadeia, ok? Assim como o juiz Nicolau dos Santos Neto, o ex-vereador Vicente Visconde, até aquele vagabundo do Cachoeira está preso, ok? Ou seja, é papo furado, esse negócio de que só pobre vai preso no Brasil, é papo furado de comunista vagabundo que aparece no Tropa de Elite 2. Entendido? Então, pensem direitinho nisso, ok? E reflitam sobre essas informações. Esse é o meme dessa semana. Toda semana eu vou estar passando novas armas aos senhores. Por quê? Porque nessa etapa da guerra, que estamos em guerra, estamos no meio de uma guerra cultural, informação é poder, informação é arma. Então, espalhem esse tipo de situação, ok? Esse tipo de informação. Agora vamos lá. No Brasil, olha só, os números. Uma pesquisa de 2002, 2003, se eu não me engano, de cada 100 crimes violentos, só se encontrava um suspeito para 24 casos. Desses 24 casos, só 14 iam a julgamento. Desses 14 julgamentos, só 5 iam presos, ok? E apenas um bandido cumpria integralmente sua pena, ok? Sem contar que no Brasil tem uma série de absurdos como cela especial, tem o caso dos recursos, que 95% dos bandidos pedem recursos, e leva de 6 a 10 anos para julgar um homicídio, ok? Vejam a diferença com os Estados Unidos. Lá, de cada 100 crimes violentos, 40 se consegue um suspeito, 38 vão a julgamento, 19 são presos e 15 são condenados integralmente, cumprem a pena até o final. Sendo que tem cela igual para todo mundo, não tem esse papo furado de cela especial, apenas 10% pede recurso e demora, no máximo, 3 anos para julgar um homicídio. Ok? Então, essas são as informações. Outra informação interessante. Olha só, numa matéria de 12 de julho de 2006, na revista Veja, eles mostraram como 22% dos vagabundos que estão no Congresso Nacional respondem por algum crime, ok? Eles não estão sendo processados por problemas civis ou então por problemas de trânsito. Eles respondem judicialmente por algum crime. Eu pergunto aos senhores, quantos das senhoras e dos senhores, no meio que os senhores convivem, vocês podem pegar 5 pessoas e dizer: olha só, essa pessoa aqui, uma delas, é criminosa. Ela responde por algum crime. Eu acho que muito pouco lugar, né? Eu me lembro nos cursos que eu fiz, onde eu trabalho,
no jiu-jitsu, na academia, dificilmente eu vou conseguir, de cada 5 pessoas, chutar que uma é criminosa e acertar com 20% de chance de acertar. Eu vou acertar com 20% de chance. Então, reflitam em que país nós estamos, ok? Eu vou falar de muito mais coisa nesse programa. Antes de ir para a musiquinha do começo, que vai ser Fibra de Herói, eu gostaria de reforçar essa ideia, que a partir desse programa, todos os demais vão começar com um meme, ok? Uma sessão Armas da Guerra Cultural. Esse é o nome da sessão. Esse é um programa que vai falar sobre a Revolução de 64, principalmente sobre o atentado, vai dar importância ao atentado do aeroporto de Guararapes, porque foi esse atentado que mostrou aos militares que esses vagabundos que estão no poder hoje eram perigosos e continuam sendo perigosos, ok? Também eu vou falar sobre um câncer que o Brasil tem, que é um problema no sistema, no poder judiciário, ok? Eu vou falar também sobre a questão dos policiais em São Paulo, que eles estão sendo perseguidos. Os senhores estão vendo como a mídia está perseguindo os pobres policiais, ok? Eles estão acuados. Eu vou mostrar uma série de informações sobre a perseguição que está acontecendo contra policiais no Brasil e para os senhores julgarem melhor esses programas que estão demonizando as polícias em todos os lugares. E eu vou falar também sobre o caso do Mensalão, ok? E tudo isso dentro de uma abordagem conservadora, de direita, e eu acho que, pelo que eu preparei o programa, eu vou conseguir abrir aí uns 40 minutos para perguntas, quem quiser intervir. Então, é isso. Então, fiquem agora com Fibra de Herói e até daqui a 2 minutos e 13 segundos. Boa noite. É isso aí, senhoras e senhores. Vou começar aqui o programa, como sempre, fazendo uma propaganda de alguns blogs que eu gosto, que eu acompanho, que eu conheço. Principalmente Cavaleiro do Tempo. Hoje, logo de manhã, eu vi uma reportagem muito interessante nesse blog,
que eu disse, valeu o meu dia, que é basicamente como o governo compra alguns jornalistas de esquerda, chamados blogueiros progressistas, com o nosso dinheiro. No caso, eu acho que é o blog daquele Nassif, é burro pra caramba, o Reinaldo Azevedo mete o pau nele. Inclusive, eu estava meio que boicotando o Reinaldo Azevedo por causa de alguns comportamentos dele, só que hoje eu vou voltar a falar dele porque ele mostrou que está virando hominho. Mas essa reportagem aí me chamou a atenção e por isso que eu não posso deixar de recomendar esse blog. O outro é tanto o canal no YouTube do O Macartista quanto o blog que ele tem. Então recomendo aí esses dois. Inclusive está com um vídeo muito interessante no canal, que é das relações do Mandela com o Fidel Castro. Quem estuda um pouquinho mais de história sabe que o que está acontecendo na África do Sul é a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela, no mundo pobre, okay? No mundo que está se dando mal. Então eu recomendo para quem quer ter mais informações sobre esses assuntos. Eu sempre tenho que falar sobre os blogs que denunciam a causa ambientalista, porque eu acho que é uma das causas mais angulares, ok? É uma das pedras mais fortes, dos golpes mais fortes que a esquerda tem, ok? É uma das estratégias mais importantes da esquerda. Então, se informem sobre isso, leiam principalmente o blog do ambientalismo, ok? Tem também aquele terrorismo climático e tantos outros. Procurem informações, tem muitos vídeos importantes e interessantes na internet, principalmente do professor Carlos Molion e do Ricardo Felício. Então procurem esses nomes que os senhores não vão se arrepender. Então eu vou começar aqui o programa fazendo uma defesa aos policiais militares e a todos os policiais no Brasil inteiro. Por quê? Porque eu percebi a escalada de agressão contra policiais nesse ano, ok? Eu já tenho visto isso há alguns anos, mas esse ano está ficando insuportável. Insuportável principalmente para eles. Por quê? Porque quando acontece algum acidente, eles estão sendo caçados como se fossem culpados. Eu já falei daquele caso, né, dos soldados da Rota lá em São Paulo, que foram presos depois de arriscar sua vida para defender aí a segurança da população. E agora, nesse mês, 2 pessoas morreram baleadas, ok, nos seus carros, por enfrentarem os policiais. Eles tentaram ali ou romper um bloqueio policial, como foi no caso de Santos, que um jovem de 19 anos morreu, e em São Paulo um rapaz foi perseguido, gerou ali uma dúvida sobre sua agressividade e os policiais atiraram, ok? Os meios de comunicação estão condenando os policiais militares sem introduzir os senhores ao meio. O que está acontecendo com os policiais militares hoje no Brasil? Ok? Sem contar com um salário de miséria que eles estão ganhando. Olha só, eles estão ganhando um salário de miséria que muitas pessoas sofrem isso também. Só que eles arriscam a vida todos os dias. E pior ainda, não existe reconhecimento de uma parte da sociedade. E isso é muito negativo para o moral da tropa. Mas não é só isso. Se fosse só isso, eu talvez teria dúvida antes de fazer essa defesa desses policiais. Principalmente no caso de Santos, eles estavam ali fazendo a vigilância de uma boca, não é vigiando de protegendo, não, é de tentando acabar ali com os traficantes. Veio um carro, o moleque lá provavelmente estava drogado, ele não tinha carteira, ok? Ele parece que pegou o carro escondido do pai e tentou furar um bloqueio de policiais. Teve uma troca de tiros,
Uma outra viatura pensou que o tiro estava vindo do carro e começou a atirar também e gerou esse acidente. As pessoas estão julgando como se isso fosse uma ocorrência que aconteceu na Suíça, lá em Zurique, ou então em Paris, na França, ou então em Berlim, na Alemanha. Só que olha só, no Brasil, os policiais estão sendo atacados por bandidos, ok? Eles estão sendo atacados por bandidos e com um amparo de vagabundos infiltrados no Ministério Público, nas corregedorias policiais e em outros meios políticos. Então, para os senhores entenderem por que os policiais, eles precisam do nosso apoio hoje, nesse momento, os senhores precisam entender essas informações. Em 2012, nesse ano, ok? De janeiro a junho, já morreram 70% do mesmo número de policiais militares que foram assassinados em 2011, ok? Só entre 3 dias de junho, de 17 a 20 de junho, 3 PMs foram assassinados. Olha só. Tem um comandante da PM, o Roberval França, afirmou que 47 policiais militares foram executados em 2011, dos quais 26 estavam em horário de folga. E até junho desse ano, 33 foram mortos. Eu não sei se os senhores estão entendendo o que está acontecendo. É uma perseguição direcionada de grupos de bandidos contra policiais. Eles já tentaram fazer aquele horror de paralisar São Paulo, atentados terroristas em São Paulo. Eles continuam queimando ônibus, mas eles viram que uma outra forma de atingir os objetivos da esquerda, que é quem controla esses grupos, assassinando policiais, por um lado, é uma estratégia dupla. Eles, ao mesmo tempo que assediam os policiais, matam os policiais, eles também compram vagabundos infiltrados nos meios de comunicação para condenar os policiais, sem explicar que está acontecendo uma guerra contra os policiais militares, os policiais civis e os policiais e os agentes e peritos da Polícia Federal. Ok? Se os senhores quiserem uma estatística interessante sobre policiais mortos e baleados em 2010, vão no site épocaestadobrasil.wordpress, ok? E coloque lá um maisinho, estatísticas de policiais mortos e baleados. Vocês vão ter informações interessantes. No Rio de Janeiro, uma reportagem publicada em 28 de março de 2011 mostrou que 2010 terminou com 182 policiais baleados, ok? No Rio de Janeiro, no estado. A estatística fechou com 83 PMs mortos, 83, ok? 100 policiais civis mortos, 1 policial federal morto, 76 policiais militares baleados, 9 policiais civis baleados e 1 policial federal baleado, ok? Dos 182 policiais, 75 estavam de serviço. Ou seja, eles estão sendo perseguidos durante o serviço e fora do serviço. Eles são marcados e existe essa intenção de acabar com a segurança no Brasil, que inclusive estava no decálogo do Lenin e também era um dos princípios do Comitê tocar o horror, né? Gerar uma situação de instabilidade institucional. Tem um site também que eu encontrei informações interessantes, que é o número de policiais mortos no Rio de Janeiro dia a dia. Era blog da Roberta Trindade, parece que parou em 2010. Mas até lá vocês têm ali informações de pelo menos uns 2, 3 anos. Então também é interessante ver. Outras fontes que eu encontrei mostram que no Rio de Janeiro, o número de policiais mortos em 2003 foram 43. Em 2004 foram 50. Em 2005, 24, mais 9 policiais civis, daí 33. Em 2006, 29. Em 2007 foram 32.
Em 2008 foram 26, em 2009 24, e são sempre números razoavelmente altos. Por que altos? Quando a gente fala que, por exemplo, eu critico muito aquele vagabundo do movimento gay por tentar fingir que existe uma perseguição de homossexuais quando ele diz assim, morrem 200 homossexuais no Brasil por ano. E por quê? Porque quando a gente compara esse número com o número de homossexuais, seja com uma estimativa confortável para eles, seja com uma estimativa mais realista, morre muito menos homossexual proporcionalmente do que o resto da sociedade. Agora, quando a gente compara o número de mortos na polícia com as populações dos estados e com a população policial, vocês vão ver que absurdo, principalmente no Rio de Janeiro. Olha só, no Rio de Janeiro, no estado, tem mais ou menos 16 milhões de habitantes. Ok? Morrem por ano mais ou menos 95 policiais. Ok? Conforme aqui uma outra fonte. Mesmo que seja aí nos 2 últimos anos, morrem mais ou menos 95 policiais. São assassinadas 3.300 pessoas no estado. Existe uma população no estado de 43.500 pessoas. Ou seja, o número de policiais, de pessoas mortas, conforme o padrão de propagação dessas informações, que é por assassinatos por 100 mil habitantes, dá mais ou menos 20,6 por 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Se você comparar isso com a morte de policiais, você chega a 200 mortos para cada 100 mil policiais. Ou seja, é um absurdo. Morrem 10 vezes mais policiais do que qualquer cidadão no Rio de Janeiro. E ainda assim tem vagabundo para fazer filme, para demonizar os valorosos policiais do Rio de Janeiro. Não que todos sejam, eu sei que tem muita corrupção lá, mas eu estou falando dos valorosos, daqueles que estão fazendo aquilo por uma boa causa e que não se venderam a falcatruas. Em São Paulo, não é muito diferente. A população de São Paulo é mais ou menos 42 milhões de pessoas. Morrem mais ou menos 47 policiais, 47, 50 policiais por ano em São Paulo. Esse ano está tendo uma explosão de perseguição contra os policiais. Em julho já chegou ao patamar aí de 40, ou seja, tudo indica que vai passar do número de policiais mortos que aconteceu no ano passado. São Paulo tem um total de assassinatos de 4.200 pessoas e uma população policial total de 120 mil policiais, contando com policiais civis, policiais federais, dá 120 mil, mais ou menos. Isso faz com que, em São Paulo, o cidadão enfrenta uma taxa de homicídio de 10 para cada 100 mil habitantes. Os policiais sofrem com uma taxa de 39 para cada 100 mil policiais. Ou seja, você tem 4 vezes mais chance de morrer sendo policial do que sendo qualquer outra profissão, ok? E eu fiz a estatística aqui para gays também, ok? Para gays. E para a população total. Para a população total, no Brasil, pegando o total de homicídios e vendo essa taxa por 100 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes, são assassinadas mais ou menos 26 pessoas no Brasil. Para os homossexuais, sendo muito bondoso com eles, são 10. Ou seja, se você é gay, a chance de tu ser morto é a metade que eu tenho. É mais ou menos isso. Ou seja, toda essa provocação, esse papo furado de que tem perseguição de homossexual é só para criar guerra de classe, ok? Teoricamente, não tem nenhuma rixa da população normal e os homossexuais. Não tem. Mas
é necessário ter um incentivo a essa briga. Para quê? Para retardado votar na esquerda, porque é a esquerda que vende a ideia de que tem uma divisão e que os gays precisam de uma lei. Então, para retardado, passa a ser uma boa ideia você votar no candidato que quer criar uma lei especial para homossexual. Inclusive, uma outra informação importante que saiu essa semana, inclusive em meios de comunicação de esquerda, que mostram que 70% da agressão contra homossexual, foi até engraçado, porque diz assim, 70% da agressão contra homossexual parte da família, dos parentes e de amigos. Pô, assim, como assim de amigos? Claro que isso daí estava escrito nesses sites porcaria, né? Esses sites pra gado. Mas para ver como eles mesmo, eles não sabem, provavelmente não sabem fazer conta, eles acham interessante, porque fala de gay e coloca lá. Mas 70% da agressão contra homossexual é de amigo e parceiros, ok? É briga entre homossexual. Então, tem até algum cabimento, né? Querem fazer o kit gay, eu acho que tem que ter algum tipo de instrução lá nas escolinhas, só falar, ó, moleque, se tu é gay, toma cuidado com os amigos que tu faz, porque, porra, 70% das agressões vem dos seus amigos, dos seus parceiros. É claro que eu estou brincando, né? Eu sou contra qualquer tipo de instrução homossexual, então voltada, que pense, que misture esse assunto com escola. Sou contra, mas é uma coisa que tem que se falar. Porra, como você seleciona os seus amigos para 70% das pessoas não gostam de vocês? É engraçado. Vai dizer que não. Então é isso. Vamos pegar essas informações e jogar na crítica que os vagabundos nos canais de TV, nos programas de jornalismo, estão fazendo contra os policiais. Nesses dois casos que eu entendi, e um que eu vi o vídeo, eles estavam numa rua escura. Os malandros, ou então as pessoas lá que acabaram morrendo, eles estavam ou fugindo, ok? Ou tentaram furar um bloqueio de policiais. Nesse contexto, você não está lidando com policiais suíços na Suíça, que não tem essa perseguição de policiais. Em São Paulo, é só procurar aí no site. Existem já policiais fazendo blogs para informar onde eles acham que vai ter um ataque para eles se precaverem. Então, os policiais, além de ganhar mal, além de estar arriscando suas vidas pelas senhoras e pelos senhores, eles estão sendo perseguidos. E ninguém está lá para falar assim, pô, irmão, eu defendo políticas que protejam mais vocês, ok? Claro que não de uma forma tão institucionalizada, mas eles não estão tendo um apoio da população. As pessoas não estão falando assim, pô, a gente precisa de leis mais seguras que acabe com esses bandidos que estão perseguindo vocês, porque se os senhores não estiverem bem amparados, não estiverem seguros, não estiverem com a cabeça tranquila, minha família, a família dos senhores, até dos esquerdistas, vão estar em perigo. Mas claro que esquerdista não pensa nisso, né? Porque esses vagabundos não gostam da família. Mas é isso. Então, quando você está no escuro, em São Paulo, a cabeça do policial não é a mesma do policial francês, ou então do policial inglês que nem anda armado. Ele corre muito mais risco de ser morto do que em qualquer outro lugar. Ok? Então, por isso que eu quis falar sobre isso no começo desse programa, porque são informações importantes que têm que ser faladas. E, por favor, vamos parar de perseguir os policiais. Inclusive, tem policial sendo preso por causa disso. Ninguém pergunta, pô, mas qual foi a situação? E quando ele explica, a interpretação é sempre de vagabundo de esquerda, ok? Que não acredita. E é o seguinte, tem que parar com essa ideia, essa falsidade de pensar que o policial sai de casa para matar alguém. Ele não sai. Ele não quer matar ninguém. Ele não é uma corporação de malucos. Ninguém. Só psicopata sai para matar outras pessoas, ok? E esquerdistas. Tipo aquele... inclusive uma informação interessante.
aquele atentado que teve no Colorado, durante a estreia do filme do Batman, foi engraçado porque no primeiro dia veio o vagabundo esquerdista lá daquela ABC News e associou ele como membro do Tea Party, que é um partido mais conservador, então uma facção republicana mais conservadora, ok? E logo em seguida provaram que isso não era verdade. Essa tentativa de associar o crime do vagabundo lá com os republicanos foi tentada pelos esquerdistas. E depois se descobriu, inclusive, que o vagabundo lá, o James Holmes, ele era membro do Partido Democrata, ou seja, ele era um vagabundo da extrema esquerda. Ok? E os senhores notam que a mídia, inclusive de direita, não está batendo nesse ponto. E por mais que eu entenda que não é o caso de generalizar, que todo democrata vai ser retardado que nem aquele cara, não é como se nós estivéssemos nascido hoje e que nós não sofreríamos essa perseguição caso o cara fosse, de fato, um tipário louco, ok? Se fosse, seria tudo que eles queriam. Era que ele fosse para quê? Para explorar essa ideia, para demonizar a nossa posição. Então, eu posso falar confortavelmente que era um vagabundo de extrema esquerda. Claro que ele era doido, mas quando o doido encontra uma má ideia como o comunismo, acontece esse tipo de merda. Ok? Qual é a ideologia que é contra pessoas? Qual é a ideologia que equipara uma vida a um cachorro? É a da esquerda. Então é muito fácil para um louco de esquerda sair matando todo mundo. É simples assim. Então vamos voltar ao assunto, à questão de que o policial não sai de casa para matar ninguém, ok? Ele tem família, ele tem mulher, filhos, ele tem preocupações, ele sabe da burocracia envolvida caso ele atire em alguém, até justamente. Não é a intenção de nenhum policial fazer isso. E quando acontece, tem que pensar por que isso aconteceu. E vir vagabundo prender esses policiais que, por um acidente, mataram pessoas que não estavam cumprindo as leis nos dois casos. As vítimas estavam erradas, ok? Estavam erradas. Não é para você furar bloqueio de policial. Tu fura, você tem alguma coisa devendo. E outra, se eu não me engano, tinha uma estatística de mortos por habitante que até com a guerra com essa invasão dos Estados Unidos no Iraque, morria menos gente do que no Brasil. Ou seja, você está no meio de uma guerra e com a classe mais perseguida. Você tem que pensar duas vezes antes de ser babaca, ok? Em São Paulo e em qualquer lugar no Brasil. Tem que pensar duas vezes antes de ser babaca. Se tu está sem a carteira, é melhor você parar, sofrer as consequências, porque é o justo, pô. Então, é isso que eu queria dizer nesse começo. Inclusive, eu quero reforçar aqui aquela ideia de quando na Bíblia se valoriza o visitar os presos, Jesus, o Paulo, o Pedro, eles não estão falando de pedófilo, ok? Eles não estão falando de estuprador. Esses caras têm que apodrecer na cadeia mesmo. Se fosse uma questão de escolha, se a sociedade estivesse mais conservadora, mais para a direita, haveria pena de morte para esses vagabundos. As pessoas que têm que ser visitadas na cadeia são esses policiais que estão sendo presos injustamente. É aqueles lá que foram presos, o pessoal da Rota que foi preso quando estava trocando tiro com o vagabundo do PCC. Esses os senhores devem visitar. E todas as pessoas que vão começar a ser perseguidas. Não pense que não vai acontecer, porque vai. É o que eu já disse nos outros vídeos, quando eu lembrei nos outros programas, quando eu insisto nesse livro, o Desde los Calabouços de Chaves, que o Alejandro Penha Esclusa explica direitinho como 10 anos atrás, 15 anos atrás, Venezuela estava no mesmo ambiente cultural e institucional que o Brasil. E hoje é uma ditadura comunista. Então, tomem cuidado, porque
vai ter mais perseguição e é hora da gente começar a visitar esses presos para prestar solidariedade. Okay? Se os senhores tiverem tempo, se tiverem condições, se morarem perto, vão até lá, diga que, é injusto o que aconteceu e é isso. Essa é minha opinião e ninguém tira. Então vamos continuar com o tema do programa, ok? Por quê? Esse é um programa especial. Foi por causa do programa desse dia, não sei se os senhores se lembram, dia 25 de maio, que eu decidi continuar com o Patriota Voz da Resistência. Porque nesse mesmo dia, nesse dia aqui, 25 de julho, há 46 anos atrás, um ataque covarde foi realizado por vagabundos de esquerda. Esses vagabundos planejaram e executaram um ataque, um ataque terrorista ao aeroporto de Guararapes, em Recife. 2 cidadãos morreram e 16 ficaram feridos. Não foram as primeiras vítimas dos terroristas vagabundos, ok? E também não foram as últimas, longe de terem sido as últimas. Muitos cidadãos brasileiros, muitos civis honestos, morreriam antes do final dessa guerra. Pelo menos 149 cidadãos honestos morreriam. E olha só, eu fiz a lição de casa, eu pedi para os senhores, ninguém me respondeu, tá certo que eu também não sou a pessoa mais popular, mas, até para formação das senhoras e dos senhores é importante procurar essas informações. Eu tinha pedido o quê? Para contabilizar o número de feridos pelos vagabundos de esquerda. Aí eu contei, ok? Dentro dos meus meios eu contei. E eu contei um total de 149 cidadãos mortos. Aquele número de 120 não conta com os militares que morreram na guerrilha do Araguaia. Então o total foi para 149 e outros 49 foram feridos. E não foram feridos que nesses vagabundos de esquerda que estão no poder hoje. Se tu vê esses vagabundos, nenhum tem sequela. As vítimas dos guerrilheiros que sobreviveram ou perderam pé, ou perderam perna, ou estão paraplégicas, ou sofrem de problemas graves que você consegue ver que eles sofreram, ok? Mas esses vagabundos não, eles foram tratados muito bem até, ok? Então vocês não vão ver nenhum desses vagabundos mancando, não vai ver nenhum desses vagabundos sem a perna. Para não dizer que eu não procurei, tem um vagabundo aí que fundou o PT que diz que perdeu a perna em conflito com ele diz, né, com os militares, com o regime militar. Só que quando você lê a história dele, ele perdeu antes de 63. Ok? Ele já levou tiro na perna antes de 63. Então tu vê como eles mentem. É a cultura, a bolsa ditadura, a bolsa guerrilheiro, né? Você mata cidadão honesto e ainda ganha uma bolsa. São os vagabundos mesmo. Então vamos lá. As forças de segurança, os militares, eliminaram no máximo, 300 vagabundos. Tem aí um papo furado de querer incluir 370 camponeses na conta dos militares, só que isso daí é papo furado, ok? É coisa que os vagabundos da Comissão da Verdade querem fazer, não tem nenhum registro para isso. Antes disso, e até o número 300 é um absurdo, por quê? Quem primeiro começou a fazer essas contas foram aqueles vagabundos do Tortura Nunca Mais. E chegaram a um saldo de 183 guerrilheiros e vagabundos comunistas mortos. É isso. Mas eu estou aqui sendo gentil com eles e até aumentando um pouco esse valor para 300. Ok? Porque tem aí alguns desaparecidos e, como eu já disse, muitos desses tiveram ou o nome trocado para se proteger dos justiçamentos que eram feitos pelos agentes aí da esquerda. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar. Muita gente, durante um debate, fala assim, não, e eles matavam também os deles, faziam injustiçamentos. Para mim, isso daí não é argumento forte nenhum. Eu acho que a coisa boa que eles fizeram é acabar com os deles, né?
Então, para mim, não tem apelo nenhum dizer que eles faziam justiçamento. Isso daí não diz nada em relação a eles. O que diz em relação a eles é o atentado contra cidadãos honestos, como esses 149 cidadãos brasileiros que morreram nas mãos deles. Ok? Agora, nesse número aqui, eu não me lembro se eu conto os justiçados. Provavelmente conta, porque está naquele livro lá do Bacaba e uma outra fonte aí. Então, provavelmente conta. Mas esses eu até gostaria de tirar. Mas, continuando. Minhas irmãs e meus irmãos, os brasileiros venceram a guerra civil contra o terror, e a isso nós só temos a agradecer a bons brasileiros como aquele senhor que eu mencionei no último programa, José Jiménez Vargas, o cabo Cruz Rosa, o coronel Ustra, o general Silvio Frota e o general Emílio Garrastazu Médici, ok? Sim, nós estamos numa péssima situação agora, mas jamais poderíamos dizer que esses patriotas não cumpriram com seus deveres. E é exatamente por isso que eu gostaria de iniciar, então já não está nem no começo, né? Mas eu queria deixar claro nesse programa que eu quero dizer muito obrigado a esses brasileiros e a tantos outros que contribuíram com o cheque no avanço comunista que estava se desenvolvendo no Brasil naqueles anos. Então, muito obrigado, Chico Dólar. Muito obrigado, Cabo Rosa. Muito obrigado, generais Castelo Branco, Costa e Silva, Silvio Frota, Brilhante Ustra e Médici. Eu gostaria de dizer muito obrigado do fundo do meu coração, ok? E até já alertar aí para o pessoal, que estou vendo que está acordando, não precisa ter nenhum tipo de receio de defender esses bons brasileiros da argumentação imbecil que muitos esquerdistas apresentam para vocês. Não precisa. Pode dizer, olha só, eu agradeço o Médici, eu agradeço o Tenente Jiménez, o Tenente Jiménez Vargas, e todos aqueles que contribuíram para eliminar os vagabundos da esquerda que estavam tentando implantar Farc no Brasil. Não tem problema dizer isso. Tá bom? Minhas irmãs, meus irmãos, fiquem seguros. Porque graças a esses senhores, nós não temos Farc no Brasil hoje. Graças a esses senhores, nós não temos Sendeiros Luminosos, Exército do Povo Paraguaio e outros lixos guerrilheiros no Brasil. E se movimentos perigosos como aquela Liga dos Camponeses Pobres estão crescendo atualmente no Brasil, nós não poderemos nunca culpar esses senhores. Mas aos milhares de vagabundos que manipulam ainda o povo para manter os vagabundos comunistas, como Lula, Dilma, José Sarney, Fernando Henrique, Sérgio Cabral, brizolistas e todo esse lixo no poder. Esses são os culpados, ok? Então não tem problema defender ali o começo do regime militar. Como todos sabem, que fique claro, Geisel e Figueiredo é porcaria comunista, ok? Termina em 74 a reforma, o movimento que pôs um cheque no avanço comunista no Brasil. Infelizmente foi só um cheque, não foi um cheque-mate, tanto é que agora nós estamos em cheque. Então, minhas irmãs e meus irmãos, lembrai-vos do atentado de Guararapes, lembrai-vos. Olha só, ficou até chique, né? Lembrai-vos. Pois ele é o principal fator que justifica tudo o que foi feito pelas forças de segurança até 75. Foi ele que provou, por A mais B, que os terroristas vagabundos haviam declarado uma guerra injusta contra brasileiros de bem. Foi ele o prenúncio das ações mais violentas e cruéis que ceifaram a vida de centenas de pessoas e tentariam instalar uma guerrilha violenta e assassina no coração do nosso país. Foi ele que mostrou a cidadãos valorosos que suas famílias e as famílias dos seus irmãos corriam risco de vida. Tortura? Sempre condenaremos tortura sádica, sempre. Mas aquelas que foram realizadas com moderação,
para obter as informações necessárias para a defesa dos nossos irmãos, eu perdoo. Não sei os senhores, eu perdoo. Eu sou militar, sei como funciona uma guerra. Essa questão de tortura institucionalizada acontece ainda nos Estados Unidos. O Obama ali tentou tirar, oficialmente não existe mais, mas como os senhores podem ler no livro Bacaba, as torturas que eram realizadas visavam apenas tirar informações de vagabundos que sabiam onde estavam outros vagabundos que iriam atirar neles e nas nossas famílias. Nesse contexto, eu perdoo. Agora, se foi sádico, se houve algum sádico, torturador, não, esse daí eu quero até pena de morte. Mas eu sei que ninguém sai de casa, sou um louco, sai de casa para torturar por prazer, ok? Sei que isso daí não deve ter acontecido. Mas se aconteceu, não tem problema, pô, aprende mesmo. Mas na situação descrita, no livro, então nas outras fontes de informação que temos sobre as guerrilhas, isso não aconteceu, ok? Pelo menos ali até o governo que eu defendo do México, não aconteceu. E continuando, vamos lá. Assim, então, ainda mais essas torturas descritas pelo Tenente Vargas no Bacaba, nos seus livros Bacaba 1 e Bacaba 2, eu estou tranquilo em dizer que eu não tenho problema. Era tipo aquela questão, tapa na orelha, era um choquinho com o aparelho de comunicação. Eu entendo, porque eles estavam numa situação de guerra, eles não estavam na Suíça, não estavam na França Democrática, ok? Estavam em guerra, ok? Mas agora, essas torturas, elas não deixaram sequelas em nenhum vagabundo comunista interrogado. Até a dona Dilma, quando mentiu lá sobre as suas torturas, ela ficou meio insegura para responder onde é que está a marca da tortura. Ela diz, não, eu sou a marca. Porra nenhuma, se é tortura mesmo que nem está reclamando, mostra. E esses vagabundos, eles deixaram um saldo de 49 mutilados e torturados pelos seus feitos e suas atividades. Eles deixaram pessoas paraplégicas. Eles explodiram pessoas. Nesse atentado de Guararapes, teve um senhor que perdeu a mão e outro senhor que perdeu a perna. E não estão sendo indenizados que nem os vagabundos que promoveram o atentado. Então, irmãs e irmãos, não estranhem se eu repito ad nauseam que esses esquerdistas que estão no poder são nada mais que vagabundos, prostitutos, corruptos, vendidos e ignorantes, e não são nada mais que bandidos comunistas com sangue inocente nas mãos, nada mais. Se eu me arrependo, no último programa, os senhores viram que eu peguei pesado com o Silvio Santos, né? E com outras pessoas. Mas os senhores acham que eu me arrependo de chamar a dona Dilma de bandida comunista? Claro que não. De chamar o Lula de bandido? Claro que não. Ele é bandido, ok? Na minha concepção. Mesmo com as nossas leis medíocres. Se eu me arrependo de chamar o senhor Abravanel de prostituta? Claro que não. Ele que tem que mostrar um laudo médico comprovando que o esfíncter dele não está arrombado. E é claro, ok, claro, que isso é uma metáfora. E que com isso eu quero dizer que ele tem que mostrar os comprovantes de que ele é inocente no caso do Banco Pan-Americano. Senhores, eu sei que eles podem me perseguir por causa disso. Eu sei. Sei que se eles quiserem, podem me pôr na cadeia por declarar a verdade. Inclusive tem uma passagem interessante em Gálatas que diz, por acaso me torno seus inimigos dizendo a verdade? Se me torno seus inimigos, os senhores têm que saber em que lado estão. E mais, não pense que eu não tenho consciência de que chamar os bandidos, os vagabundos do Geisel e do Figueiredo de vagabundos comunistas, eu posso sofrer retaliações até no exército. Eu sou militar da reserva. Só que, por mais remotas que essas possibilidades pareçam, eu estou preparado e confortável para sofrê-las, ok? Eu estou tranquilo em relação a isso.
Porque para mim é o seguinte, me dê a liberdade ou me dê a morte. Ou eu vivo livre ou eu morro, é simples assim. Não me confundam com vagabundos comunistas, com esses blogueiros que fingem ser ateus ou libertários, ok? Eu já disse, eu sou ateu. E eu tenho um coração libertário. Eu só não me digo libertário porque é o seguinte, o libertário tem aquele ideal de capitalismo perfeito e que é um Estado extremamente pequeno. O libertário, eu entendo muitas pessoas que defendem, por exemplo, a legalização das drogas. Por quê? Porque eu tenho um coração libertário, eu sei dos efeitos que isso teria num mundo perfeito. Só que nós não estamos num mundo perfeito. E a observação também é importante. Não é porque eu sou libertário, porque eu acho que, teoricamente, economicamente, a economia vai gerar ali um custo mais reduzido, pela explicação porcaria que for. Todos os países do mundo proíbem a droga. É porque a experiência mostra que a legalização da droga é perversa. Ok? É perversa. Até os holandeses estão pensando em voltar atrás. Os suíços tentaram fazer isso, voltaram atrás. Então é simples assim. O direitista, o conservador de fato, por mais libertário que seja, ele não vai defender uma política de legalização de drogas. E os libertários de direita são uma minoria. Nos Estados Unidos é o quê? 20%, mais ou menos, da população. Da população republicana. Okay? 80% é contra esse tipo de... Não é libertário, não é aquele adepto do Ron Paul. E até dentro desses adeptos, muitos são contra a legalização das drogas. Então vamos continuar. Olha só. Imaginem se o vácuo, sabe o masculino de vaca, é vácuo, o vácuo do Silvio Santos resolve me processar. Só porque eu revelei, num sentido metafórico, que ele é uma putinha, ok? Que ele é uma mulher de vida fácil. Putz, tem coisa que eu escrevi aqui que eu realmente não é nem por medo de ser processada, porque é muito pesado mesmo e eu tenho limites. O máximo que ele vai conseguir de mim é uma pena rigorosa por nunca reformar minha opinião. Eu nunca vou me retratar pelo que eu realmente penso. Só se ele prova que ele não está sendo comprado, que essa manipulação no SBT não é ingerência petista, porque o rabo dele foi comprado, dentro daquele caso do Pan-Americano. Aí, se ele me provasse que não tem nada a ver, que tipo, não sei, ele está com senilidade, vai saber. Aí eu falo, pô, então foi mal. Mas enquanto isso não aconteceu, é minha opinião. E a minha opinião continua sendo garantida pela porcaria da nossa Constituição. Que é uma das únicas coisas, eu acho que eu sou o único artigo que deve prestar naquela porcaria. Agora, se existe um monte de jovem vagabundo que não está fazendo o necessário para garantir a estabilidade da sociedade e que já se venderam a essa ideologia comunista, o problema só é meu indiretamente, ok? Esses problemas são meus indiretamente, então não me preocupo tanto assim, eu me preocupo no sentido da militância conservadora. Então essa é a mensagem principal desse programa. Então vejam só, já comecei com a questão das armas dessa guerra cultural, que eu sempre vou começar os programas assim a partir de hoje. Falei sobre a guerrilha do Araguaia, sobre o atentado do aeroporto de Guararapes, e essa é a lembrança, a memória que eu tenho para fazer das vítimas do atentado e como uma lembrança positiva e para homenagear todas as vítimas da esquerda, ok? E lembrando que todas as vítimas, todos os bandidos que foram mortos pelos militares, com raríssimas exceções, raríssimas, eram bandidos que pegaram em armas e queriam tocar horror no Brasil. Então não tem cabimento eu trocar essas pessoas boas que morreram, ou defendendo um banco, ou trabalhando honestamente, com bandidos desgraçados que tiveram treinamento em Cuba ou na China e vieram tocar o horror aqui. Quem faz isso são os amiguinhos dos senhores, que tentam colocar os senhores num canto, na escola, no trabalho,
dizendo coisas como, o regime militar foi a pior coisa do mundo, coisa e tal. Ok? E em seguida, eu já arranjei confusão aí com alguns ricaços, alguns grandões prostituídos. Agora vai ficar mais pesado porque eu vou falar sobre o poder judiciário. Ok? Inclusive, olha só, deu 1 hora de programa, provavelmente o programa do Olavo de Carvalho está acabando agora. Eu vou ter que assistir amanhã, eu costumo assistir também o programa do Olavo. E eu acho que talvez aumente o número de audiência a partir de agora. Então vai ser uma mensagem interessante também, só que eu vou dar uma musiquinha aqui para os senhores descansarem dessa carga pesada. E vai ser a canção do Exército ou o hino da proclamação. Já sei, vai ser o hino da proclamação da República. Porque fala de liberdade e tem um tempinho maior para os senhores refletirem e descansarem para mais uma carga pesada de informações. Então é isso aí, minhas irmãs, meus irmãos, fiquem com o hino da proclamação. Sejam palhos de luz endobrados sobre a longidão desse céu, desse canto rebelde o passado, bem remidos na cor de Isabel. Seja o hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em mares, vem por ele lutando subir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, das cruzamos tua voz. Nós lembremos que escravos outrora tem gravido em tão nobre país. Hoje o rubro não vejo da aurora, mas irmãos não tiramos do fim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que é duro, brilha avante da pátria saudar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Serve vivemos valentes, haja sangue no nosso perdão, sangue vivo do herói Tiradentes, mas influência audaz pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor nossa força e poder, nossa guerra do fronte supremo, vivemos
Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobretudo por as rédeas de fé. Tenha, pois, brasileiros, avante, verde todos colhamos global, seja o nosso país triunfante, livre terra de livre igual. Liberdade, liberdade, a verdade sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos sua voz. Senhoras e senhores, esse foi o hino da Proclamação da República. E eu vou continuar, antes de continuar, eu quero dizer que esse programa aqui é o do dia 25, ok? É o mensal. E vai acabar hoje porque é por causa desse programa de hoje que eu comecei a fazer esses programas. Agora o programa semanal vai continuar, o programa semanal é toda quinta, então amanhã tem um outro programa, que é o semanal que eu faço toda quinta. Então, não deixem de assistir amanhã também. Eu vou falar sobre coisas novas. Vou falar sobre... Provavelmente, eu já preparei, mas tem tanta coisa para falar. Eu quero dar mais foco na infiltração comunista em todos os países da América Latina. Então é isso. E divulguem, tentem divulgar, pelo menos as informações. Ok? Eu não estou fazendo isso para reconhecimento pessoal, estou fazendo porque eu reconheço o perigo em que estamos. Ok? Então passem as informações, os memes, exercitem e não deixem de participar. Ok? Então vamos lá. Agora me deixe, por favor, esclarecer uma coisa das mais importantes. Ok? Algo que servirá como uma arma contra esses bandidos que estão no poder. As opiniões de um governo corrupto são opiniões corrompidas. Ok? Um outro meme importante de se aprender. As opiniões de um governo corrupto são opiniões corrompidas. E as decisões de um judiciário comprado são compradas. Tá? Eu acho que ninguém discorda disso, né? Pelo menos ninguém que pense, ou seja, eu não sei qual é a situação de um esquerdista quando se confronta com essas afirmações. Então vamos lá. Todos sabem que muitas decisões judiciais são compradas. E esse não é o único problema. O outro problema é que esse legislativo composto por bandidos e vagabundos tem criado leis para embasar a prática da iniquidade, para promover a injustiça e para introduzir no Brasil um governo comunista. Ou seja, estamos sendo atacados em 3 frentes. O executivo comunista, liderado por uma guerrilheira, com sangue inocente nas mãos, um judiciário que, como eu falei, pelo menos 20% responde por algum crime na justiça, como a gente viu, de cada 100 crimes cometidos, apenas em 14, em 15, se chega a um processo, um julgamento. Então, é muito provável que a maior parte lá seja bandido também. E também tem o problema do judiciário, ok? E o problema da corrupção no judiciário depende de toda uma infraestrutura. Por exemplo, existe essa corrupção no judiciário. Não sei se os senhores conhecem o caso do Paulo Medina, que era o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele usava o seu poder, sua influência, para vender decisões, e ele tinha como apoio o escritório do seu irmão, que eu acho que ficava no Rio de Janeiro, e o seu irmão, dizia para todo mundo que era irmão do presidente do STJ, que se fosse para uma terceira instância, o processo, estava tudo tranquilo, bastava pagar uma pequena parcela. Ok? E qual foi o castigo desses vagabundos? Desse vagabundo
em particular do ex-presidente do STJ, a aposentadoria integral, com soldo integral. Ou seja, não é brincadeira o quanto a nossa justiça é iníqua, ok? A gente tem vários casos ali de ministros do STF, do STJ comprados. Não é interessante para a mídia divulgar com tanta intensidade, mas se os senhores procurarem, os senhores encontram. É que a mídia fecha a informação. Ela não volta informações que podem comprometer os objetivos de quem é o dono da mídia, ok? Então, devemos mais do que nunca julgar, irmãs e irmãos. E o bom julgamento e o bom discernimento são os maiores inimigos dos comunistas e de todas as forças negativas que pretendem subjugar o mundo. Minhas irmãs, meus irmãos. Portanto, façam como eu já recomendei em outros programas. Se armem. Se armem de todos os modos, mas principalmente com informações. Se armem com sua autonomia, porque só com autonomia os senhores estão fazendo julgamentos honestos, julgamentos imparciais. Eu estou muito tranquilo em dizer, sigam um bom padrão de vida que provavelmente o resultado dos seus julgamentos vão coincidir com um dos meus, ok? E não se vendam para esses vagabundos de esquerda, esses vagabundos comunistas. Eu vou dar um exemplo. O que eu quero dizer? Vamos supor que vocês viram o senhor X matar a senhora Y. Só que o senhor X é um grandão, bambambam do PT e possui muitos rabos no setor judiciário. Ele possui muitos rabos dos juízes envolvidos no julgamento. E o julgamento resulta na inocência do senhor X, sendo que vocês viram ele matando a senhora Y. É correto que os senhores deixem de taxar o senhor X de assassino? Os senhores viram, ok? É a opinião dos senhores no máximo, ok? No máximo é só a opinião dos senhores. Outros exemplos. Em vários processos relacionados com corrupção, com condenações na primeira instância, que foram parar no STJ graças à atuação desonesta de alguns criminalistas vagabundos, houve arquivamento por conta de, entre aspas, grampos realizados precipitadamente, fruto de denúncias anônimas, ok? Se arquivou. É mais ou menos o seguinte, o bandido lá do STF declara que as evidências iniciais, a denúncia inicial, não eram suficientes para a concessão do grampo telefônico, que embasou toda a investigação, inutilizando todo o processo, inocentando todos os bandidos e anulando todas as provas. Mesmo que se tenha descoberto por A mais B que o vagabundo é o vagabundo mesmo. Acontece que em todos os casos, o grampo telefônico garante e prova a culpa dos bandidos envolvidos no crime. Eu sei que vai ter aí gente vagabunda, influenciada pela esquerda, que vai falar que não é em todos os casos. Mas se você tem a prova ali, a voz do vagabundo, você sabe de que telefone veio, o que ele falou, e você comprova que o cara realmente passou ali um dinheiro, matou não sei quem, você tem a prova. E esse tipo de prova se perde, ok? O cara não vai... ninguém vai encher o saco do cara, mesmo sabendo que o cara é vagabundo, porque vem um vagabundo no STJ e fala assim, não, esses grampos foram obtidos de uma forma que eu não considero legal, então vamos anular tudo, ok? Então, olha só para deixar o assunto mais claro. Vejam bem, os senhores sabem o que acontece judicialmente quando um crime é cometido? Agora eu resolvi falar isso porque eu sei que muitas pessoas são jovens e não entendem o processo por trás das investigações criminais. Eu vou falar aqui o básico, ok? Não tem um rigor supremo, mas é mais ou menos isso que acontece. Vamos lá. Basicamente, primeiramente, a polícia é informada. O delegado responsável
averigou a possibilidade de abrir ou não um inquérito policial. O inquérito policial, nesse inquérito policial, ele vai usar os homens à sua disposição para se chegar a uma conclusão acerca do crime. Ele vai investigar o suspeito e concluir se ele é ou não é culpado. Esse inquérito policial é, então, encaminhado para quem? Para o Ministério Público. Que se, por um lado, tem um setor lá de vagabundos que está tentando fazer política com o nosso dinheiro, tem um outro setor muito empenhado em pegar bandido. Okay? E o Ministério Público vai analisar o processo e fazer ou não uma denúncia. Eu só quero abrir um parênteses aqui, esse negócio de denúncia. Tem muita gente que acha que defende a judicialização da sociedade e da comunicação entre civis. Por exemplo, você fala denúncia, eles falam assim, não, mas quem faz a denúncia é apenas o Ministério Público. Porra nenhuma, ok? Denúncia é um termo técnico usado por advogados, tudo bem. Mas nós, da sociedade civil, que não somos nem advogados, nem promotores públicos, usamos a palavra denúncia também para acusar culpados ou suspeitos de alguns crimes. Então, não encham o saco. E os senhores, se quiserem usar essa palavra, não tem nenhum problema. Os senhores podem chamar o bandido de bandido, vagabundo de vagabundo, que não tem problema não. Então, o Ministério Público também pode solicitar novas diligências antes de encaminhar o processo para o juiz. Então, e notem que essa é a parte mais importante do processo, ok? São principalmente o delegado e os responsáveis pelo inquérito policial que têm um contato mais direto com os suspeitos e as questões materiais relacionadas ao crime. Ou seja, teoricamente, são eles que sabem mais do que realmente, de fato, aconteceu. Secundariamente, aparecem os promotores públicos e os funcionários do Ministério Público, que podem ou não ter tido um acesso direto com os fatores materiais do processo e fazem uma análise de conformidade do inquérito policial com as leis. Ou seja, eles reforçam a validade da conclusão do inquérito policial. E quando se chega a uma terceira instância, a um STJ ou a um STF, o processo já passou pela mão de todos esses especialistas, ok? Eu só digo isso, e só depois disso surge o juiz, que também pode pedir novos esclarecimentos, o juiz de primeira instância, ok? O juiz julga o processo e aplica as penas conforme os artigos retardados do nosso Código Penal. Mas agora, mesmo assim, os vagabundos podem querer recorrer da decisão que os condena numa instância superior. Qualquer dia eu faço um programa para mostrar a parcialidade e os crimes cometidos no âmbito do STJ, mas um programa só especializado nisso. Mas, por hora, basta saber que a ingerência política no STJ é um dos maiores cânceres na justiça brasileira atualmente. Em muitos casos, ministros vagabundos só são colocados lá para defender os interesses de alguns políticos poderosos dos partidos mais poderosos, como o PT, o PMDB e o PSDB. Ok? E o que esses ministros ganham em troca do aluguel do rabo deles? Vocês sabem? É a expectativa, porque eu já estou aqui dando um primeiro insight sobre o que é de fato o STJ, pelo menos uma boa parte daqueles ministros. O que eles ganham em troca quando eles são colocados lá para defender um partido específico? A expectativa de alugar o rabo deles para outras pessoas com dinheiro suficiente para agradar os seus gostos de vaquinhas gananciosas. Só isso. Nem sempre é assim, eu já disse, nem sempre é assim, mas acontece muito, como os senhores acompanharam nos jornais aí nos últimos anos. Por exemplo, aqui em Brasília, saiu aí uma reportagem mostrando com aquela lei de acesso a informações, eu acho que é no Tribunal de Justiça aqui,
76 servidores ganhavam mais de 100 mil reais. Como assim? A gente está pagando essa farra e nos tribunais estaduais eles estão fazendo um doce para liberar as informações. A gente sabe que é isso que está por trás da corrupção no sistema judiciário e é isso que sustenta a máquina do mal do governo brasileiro, ok? Pois bem, tudo isso eu disse só para dizer que quando o ministro do STJ ou do STF vai contra o conteúdo da denúncia de uma forma absurda, ou quando as consequências resultam em toda a nulidade da operação policial e da denúncia do Ministério Público, há interesses envolvidos. E temos que ter consciência do conteúdo das investigações até para podermos manter relações civis honestas e justas. Outros motivos. Todos sabem que há um monte de vagabundos no judiciário que ganha uma nota preta com a venda de decisões, como eu já expliquei. O judiciário brasileiro tem uma hierarquia escrota que favorece essa corrupção. Pensem direitinho. Olha só, pensem direitinho que é fácil. Os senhores sabem que no Brasil há uma centena de recursos que um advogado pode usar para prorrogar ou atrapalhar um julgamento, não sabem? Tem. Como eu mostrei lá nas informações iniciais, 90% dos crimes violentos têm um recurso. Até pobre tem recurso. Mas vocês sabem que tem essa disponibilidade. E os senhores sabem também que para cada recurso adotado há um custo, não sabem? Para cada recurso há um custo, principalmente quando você vai em instâncias superiores. Precisa ter uma logística, precisa mandar advogado para, não sei, Brasília, então para a capital, para onde tem a instância, o fórum de instância superior. Então, tem um custo. E os senhores sabem também que processos muito grandes e volumosos atrapalham e retardam o processo de julgamento, não sabe? E quem tem mais condições de fazer um calhamaço de 1000 páginas, que não um criminalista mal intencionado que quer simplesmente enrolar mesmo o processo. Pagar gente, pagar mais gente, você tem um custo envolvido. Precisa pagar ali estagiários, ou então recém-formados que queiram crescer na empresa, para fazer uma porcaria só para atrapalhar mesmo. Então os senhores sabem que tem essa questão. Então agora me respondam, quais são os brasileiros que terão mais condições de empurrar um processo até chegar numa última instância, o STF? Os bandidos que tiverem mais dinheiro, não é? Os bandidos que tiverem mais dinheiro. Não estou falando do cidadão rico. O cidadão rico que ganha bem, esse provavelmente nem vai ter essa intenção. Mas os bandidos que têm mais dinheiro, e o Brasil está cheio deles, né? Eles são os que vão poder chegar até uma última instância. E como são bandidos, são exatamente eles que terão a maior propensão de oferecer benefícios a juízes, desembargadores e ministros. E imaginem quais decisões são mais caras. Vamos ver se vocês sabem. Quais são as decisões mais caras? A do primeiro juizinho? Ou a dos desembargadores da segunda instância? Ou do pessoal do STJ e do STF? Quais são as decisões mais caras? Se eles já viram um juiz ganhando mal, então que não aparentasse ter muito mais do que deveria ganhar, eu tenho certeza que muita gente conhece e viu. Não todos, claro, novamente existem juízes honestos, inclusive, era uma das coisas que eu queria falar nesse programa. Tem um livro interessante chamado Espírito Santo, do Luiz Eduardo Soares, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Rodney Rocha Miranda. E um dos juízes, que se chamava Siqueira Campos, ele foi assassinado por ser honesto. E numa das passagens desse livro, que eu escolhi aqui para ler para os senhores, diz o seguinte: depois, Carlos, que é um dos do bem,
conta um caso que mostrava o caráter do juiz Antônio Leopoldo, que é um apelido que o autor usa, e eu consegui saber quem é esse juiz, mas faz tempo e agora estou esquecido. Mas ele diz: depois Carlos conta um caso que mostrava o caráter do juiz Antônio Leopoldo, que foi até ele para se desculpar por decidir contrariamente a um processo de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo conta que replicou: não há por que desculpar-se, doutor Antônio Leopoldo, faz parte do jogo. O senhor apenas cumpriu sua obrigação. Fez o que o senhor julgou correto. E esse vagabundo do Antônio Leopoldo respondeu assim: mas eu não fiz o que eu julgava correto. É isso que eu estou tentando te dizer. Você estava certo. Sua decisão era irretocável. Tive de reformá-la para atender a um desembargador que tinha interesse no negócio. Espero que compreenda. Sabe como as coisas são. A partir desse momento, esse Carlos Eduardo ficou desconfiado desse vagabundo. E, no final das contas, era esse vagabundo que estava envolvido lá com a morte do amigo dele, do Siqueira Campos. Mas é desse tipo de coisa que eu estou alertando os senhores. Ok? E, então, é isso. Vamos ver onde eu estava. Imaginem que as decisões... imagine quais são as decisões que são mais caras. São as dos bandidos que estão mais no alto, não é? E eu vou explicar aqui a estrutura judiciária do Brasil, porque eu estou falando muito desse negócio de instância, e eu não sei se os senhores entendem, ou então não sei se todo mundo entende. Mas é basicamente o seguinte: são na prática 4 instâncias, ok? Na prática. Se fala que são 3 instâncias, que o STF e o STJ ali estão julgando a terceira instância, mas inclusive tem ministro do STF que diz que o STF funciona mais ou menos como uma 4ª instância. Então vamos lá. Com os juízes comprados que nós temos, percebam como são com muita dificuldade, ok? Você chega no STF, ok? São 4 instâncias, você precisa gastar muito para chegar até o STF. Eu já vou falar sobre as instâncias. Mas vamos lá. Os senhores pelo menos entenderam por que é um certo desespero de assumir a posição de ministros do STF, STJ e até do TCU? Entenderam porque com as leis brasileiras há um seríssimo problema de seleção adversa que precisa ser resolvido? Então nós temos o quê? Uma massa de juízes disposta a ficar caladinha com os casos de corrupção interna que observam, de proteger os juízes bandidos que são pegos com a mão na massa, de impedir a divulgação de salários ilegais e escandalosos, como a gente está vendo. E tudo porque esses comportamentos fazem parte do sistema. Tudo que esses vagabundos querem é assumir o cargo de desembargador ou ministro, que é onde o dinheiro realmente entra, ok? Que é onde os bandidos não medem esforços para agradar suas putinhas e viver daquela renda. Por mais que isso signifique que eles estejam vendendo sua opinião, sua alma, as coisas mais importantes que eles têm, ok? Basta ver o caso, novamente, do ex-ministro do STJ, o Paulo Medina, para ver que é assim. Já expliquei, ele usava sua influência para direcionar para o seu irmão uma clientela cujo destino dependia da sua decisão. Em troca de uma decisão favorável, ou seja, em troca do seu rabo, metaforicamente falando, ele pediu uma bolada. No final das contas, as putinhas ficavam com dinheiro e satisfaziam os clientes. Estão entendendo? E só para os senhores entenderem. Agora eu vou falar sobre... vou falar sobre outra coisa antes. Só para os senhores entenderem a estrutura do mal, que eu já falei aqui.
qual foi a punição do Medina? Conforme o julgamento de outros juízes. Aposentadoria com remuneração integral. Então, parabéns aí, seu bandido vagabundo. Você conseguiu realizar o sonho brasileiro. Então, olha só, outros exemplos. Existem provas suficientes de que os vagabundos do Marco Valério e do Delúvio Soares são bandidos perigosos que usaram empresas e dinheiro público para financiar a eleição do Lula. Ok? E por mais que os petistas tenham comprado o rabo da maioria do STF, eu não vou parar de ter opinião de que eles são bandidos vagabundos. É simples. Por quê? Eu vou explicar. Se tiver tempo, eu ainda vou explicar aqui o mensalão nesse programa. Mas, pelo menos, 6 ou 7 daqueles escrotos admitiram, confessaram o crime, ok? Olha só quem confessou o crime. O petista João Magno, ele confessou que recebeu dinheiro do Marcos Valério. O João Paulo Cunha, ele não confessou, mas você tem provas de que ele recebeu pelo menos 100 mil reais, ok? Prova de que ele recebeu 100 mil reais. Ele disse assim, que a mulher dele foi no banco pagar uma conta da NET. Mas os registros mostram que ela sacou 50 mil reais quando ela foi ao banco. E ele disse que foi pagar uma conta da NET. Então é disso que a gente está falando, ok? De provas. Um outro petista chamado Vilmar Lacerda, ele disse que recebeu 380 mil reais do Marcos Valério. O outro foi o assessor do José Janene, do PP. Ele confessou que fazia saques para distribuir ao Partido Progressista. O próprio Marcos Valério confessou, o mensalão. O Roberto Jefferson confessou. Todo mundo confessou, pô. Existiu o mensalão. E por mais que esses vagabundos dos blogueiros de esquerda e do PT queiram criar uma historinha de que não existiu, existiu sim. E sempre vai haver pessoas para dizer que existiu sim. Por mais que a gente tenha que ficar repetindo, para que os brasileiros não cometam o erro do passado. Ok? Então, por mais que os petistas tenham comprado o rabo do pessoal do STF, eu não vou parar, eu espero que os senhores também não parem de dizer que esses vagabundos são bandidos, ok? E que são culpados, e que se juízes inocentaram eles, é porque estão comprados, ok? Porque estão comprados. O próprio Reinaldo Azevedo, como eu falei no começo do vídeo, que eu vou pegar um pouquinho mais leve aqui, eu tenho até criticado muito, parece que tem aprendido isso que eu estou dizendo. Como eu pude ver no seu artigo sobre a decisão do TCU, que tornou regular um contrato do Banco do Brasil com uma das empresas do Marco Valério, que teria nutrido o PT duto do mensalão. Então, o Reinaldo Azevedo deixa claro que a decisão, por mais que tenha seguido um rito burocrático, ela apenas declara justo o injusto, apenas declara certo o que é errado e declara inocente quem é culpado. Ok? Então, parabéns, Reinaldo Azevedo. Ó, parabéns, tá virando a minho. Que eu gostei de ver. Eu sei que eu tenho falado aí que às vezes o senhor se comporta, parece que está se comportando como uma bicha afetada, mas está virando a minho. Estou gostando de ver. Mas não para por aí. No caso do parecer que desimpediu o candidato Tiririca de assumir o cargo de deputado por analfabetismo, aconteceu a mesma coisa, não sei se os senhores lembram. Há vídeos, há provas e há elementos suficientes para eu concluir que aquele vagabundo é um analfabeto que não cumpre as exigências necessárias para ser um representante do povo. Então, mesmo que vagabundos parciais tenham declarado ele alfabetizado, eu não sei se é porque disso dependia a elevação, o retorno ao poder daquele vagabundo do Valdemar da Costa Neto. Era um dos envolvidos no mensalão, acho que era do PL, mas ele conseguiu
apesar de todas as pessoas que têm conhecimento do caso, que leram alguma coisa do processo, então que viram a taxa de alfabetização do Tiririca não é o suficiente para ele escrever um texto ou então ouvir e escrever. Então, eu sei que aquele porra é um analfabeto e eu, com as informações que eu tenho, vou continuar dizendo isso. Por quê? É minha opinião. As informações que ele dá são fatídicas e eu posso dizer que ele mostra que é analfabeto, por mais que tenha vagabundo aí que diga que não, ok? Então, tem vários exemplos. Então, eu só gostaria de deixar claro para os senhores que a opinião justa e embasada dos senhores é sagrada e não pode ser punida ou regulada por leis feitas por bandidos e para bandidos, ok? Então, se vocês sabem que mensaleiros, prefeitos, deputados, senadores e outros são bandidos criminosos porque as senhoras e os senhores viram vídeos ou escutaram áudio que os convenceram a ter a opinião de que eles são bandidos criminosos, continuem com essa opinião até os vagabundos infiltrados na justiça mostrarem elementos mais convincentes para inocentá-los. Se as senhoras e os senhores sabem que tal e tal políticos são vagabundos corruptos porque tiveram acesso a documentos que os convenceram a pensar assim, não se deixem intimidar pela decisão de órgãos que já deram todas as provas que foram corrompidos e que contam com um exército de vagabundos comprados. Ok? Então, eu sei que esse é um assunto delicado e até perigoso, mas não tem criança aqui, ok? Não tem criança aqui assistindo esse programa. E eu sou a voz da resistência. Quando eu falo isso, eu estou falando sério, ok? Não que não existam outras vozes, mas eu sou uma das vozes da resistência. Então, não vou ficar de rodeio, dizer, por exemplo, uma das coisas que eu critico lá, o Reinaldo Azevedo, é que ele é cheio de dedos para falar da vagabundagem que existe no judiciário e nos setores que realmente são corrompidos. Eu acho legal a defesa que ele tem feito da polícia militar, muito boa, mas ele, ao mesmo tempo, infiltra ali algumas opiniões negativas. Por exemplo, parece que ele não sabe que os policiais estão sendo atacados no Rio de Janeiro. E ele condena, sem saber o que aconteceu de fato, os policiais que, ali por uma fatalidade, acabaram matando pessoas que se comportaram de uma forma arriscada. Ok? Então, eu tenho esse dever de falar a verdade aos senhores e às senhoras. Isso foi o programa, ok? Esse foi o programa. Eu vou colocar aqui uma musiquinha, dessa vez vai ser a Canção do Exército, que eu também gosto. E depois, se alguém quiser ligar, pode ligar, ok? Pode falar sua opinião, pode fazer algum comentário, pode perguntar. E se ninguém ligar, eu vou explicar o que foi essa decisão do TCU. Por quê? Porque faz parte da nossa cidadania, principalmente hoje. Quando acontecem essas coisas absurdas, a gente se inteirar, ler o que está acontecendo para saber se aquilo faz parte de uma conspiração ou é só burrice mesmo. E pelo que eu li, inclusive o nome do acórdão da Ana Reis é o acórdão 1716. Está na ata 25 plenário de 4 de julho de 2012. E eu vou comentar o que foi isso para os senhores que, se não entenderam lá pelo que o Reinaldo Azevedo escreveu, eu vou explicar. É fácil, não é difícil, e eu vou tentar fazer emendar isso com a questão do mensalão, ok? Não tem desculpa, olha só, vai começar o julgamento do mensalão, não existe desculpa para os senhores não saberem hoje o que é o mensalão. O mensalão é uma das pedras angulares também nessa questão do golpe da esquerda, e porque está atrapalhando eles, e eles estão usando isso para provar que a sua engenharia social é eficaz. E nós não podemos deixar, ok?
Então fiquem aí com a canção do Exército, Grande 31 de março. Vamos ouvir aí a canção. Daqui a pouco estou de volta. Quando terminar a música, podem tentar ligar. Se ninguém ligar, eu vou fazer uma explicação sobre o acórdão do TCU 1716. Se tu tá achando chato, desliga. Tu não viu ainda que a gente está no meio de uma guerra, ok? Desliga e eu não digo nem desliga porque vai ser chato para você, porque vai ser chato para mim também. Eu não estou aqui conversando com criança. Não estou aqui conversando... Olha só, a gente está numa guerra cultural, ideológica e até física, porque a gente sabe que nossos irmãos estão sendo perseguidos. E eu fico muito triste de ouvir críticas do tipo, seu programa está muito longo. Eu não pensem que eu queria estar aqui, é agradável para mim, mas eu tenho outras coisas para fazer. E se eu passo esse programa de 2 horas, é porque tem informação para caramba que as pessoas precisam saber. Então, se acha que o programa é muito longo, coisa e tal, não sei, vai procurar o PT, vai procurar essas porcarias, então vai ver, não sei, desenho. Aqui é realmente um fórum de encontro de pessoas conscientes da resistência. Então, quando eu falo, acórdão 17 e 16, tenham interesse, não achem que é uma coisa chata e, então por isso eu vou desligar. Se pensam assim, desliga e eu não faço questão da audiência das pessoas que não estão nessa com seriedade, tá bom? Então vamos lá, Canção do Exército, se tiverem alguma pergunta podem ligar e vamos lá. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra, toda a esperança que um povo alcança. Quando se evapora a guerra, brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, buscaremos seu temor. A paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração. E quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória, assim ao Brasil faremos, oferta igual já por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É isso aí, senhoras e senhores. Essa foi a Canção do Exército. Antes de eu continuar com a explicação do acórdão 17 e 16 de 2012,
eu vou mandar uma mensagem a todos os fóruns que estão sendo criados. Eu estou vendo que tem muito patriota se levantando, muito patriota começando que perdeu o medo de enfrentar os vagabundos da esquerda com essa tirania da opinião errada, ok? Por exemplo, que eu já falei da questão de condenar os militares, sendo que as vítimas de quem eles combatiam eram pessoas inocentes. Enquanto os bandidos da esquerda, eles pegaram em arma, tentaram atirar em cidadãos honestos, eles praticavam maldades até que não... Por exemplo, tem muito caso de justiçamento, que não foi no caso lá que eu disse que, para mim, não estou nem aí se um esquerdista mata um esquerdista. Mas, por exemplo, teve um camponês que deixou alguns elementos ali do exército acampar na fazenda deles. Por causa disso, os vagabundos guerrilheiros mataram o camponês, fizeram um justiçamento. Então, inclusive esses vagabundos querem colocar 370 mortos na conta dos militares, só que isso daí é errado, ok? Isso daí é um golpe ideológico. Por quê? Provavelmente esses camponeses morreram nas mãos deles, ou então de políticas propostas por eles. Então fiquem espertos, porque vai começar a haver um aumento aí na contagem. Não aceitem, ok? Instruam, inclusive, seus filhos para na escola, se ouvirem isso, falar, meu pai disse que isso daí é mentira. Não sei o que, então vai perder ponto. Tira, assim, se for meu filho, então, se fosse meu pai me ensinou isso, eu falar, professor, eu prefiro tirar zero do que ter essa opinião de um vagabundo comunista em detrimento da opinião do meu pai. Ok? Então pode tirar ponto, não tenho problema não. É que é um negócio interessante. Eu estudei na Unicamp, alguns professores bons, muitos professores porcaria. Por incrível que pareça, um dos melhores professores, eu tenho que dizer que foi um de esquerda, o filho do Plínio Sampaio, o Plínio Sampaio Júnior. Foi um bom professor, todo mundo achava que eu iria mal nele, porque eu sou de direita, ele é de esquerda. Era mais ou menos assim, só 30% da sala passava de ano e eu fui um dos melhores da classe. Mas por quê? Porque eu sabia o risco que eu estava enfrentando, então eu estudava pra caramba. Eu sabia mais que todo mundo sobre aquelas teorias de desenvolvimento doidas. Mas isso, por bem, me fez entender o que é a porcaria do esquerdismo e hoje eu sou um conservador bem resolvido. E outra coisa que eu ia dizer, esses fóruns que estão sendo formados, busquem fugir do isolacionismo ideológico, inclusive religioso. Okay? Como eu já disse, todos os religiosos cristãos, até muçulmanos, até espíritas conservadores, são meus irmãos. O que não é meu irmão é esquerdista, bunda mole, burro, que defende políticas de ira, de vaidade, de inveja. Esses não são meus irmãos. Então, eu valorizo iniciativas, por exemplo, entre os católicos e os evangélicos, de criarem reuniões, comitês de religiosos, de suas respectivas religiões, só que eu já aviso, essa estratégia não vai levar vocês a lugar nenhum. A gente só conseguirá crescer como país quando unirmos todos dentro de parâmetros políticos. Ok? Então deixando a questão religiosa de lado. Por quê? Você não vai ter união se um católico disser assim, não, eu quero construir a estátua da Nossa Senhora no meio da cidade. O outro lá, o protestante, fala assim, não, tem que ser de Jesus, eu então não quero nenhuma estátua. As pessoas têm que ter consciência que questões religiosas são privadas e têm que ser conduzidas dentro dos recursos das suas respectivas religiões. Okay? Não tenho nada contra, por isso que eu falo, não tenho nada contra vocês pagarem 20% de dízimo. Então um pastor cobrar 25% do dízimo. Não tem nenhum problema. Ok? Com isso vocês constroem seus templos, as coisas que agradam os senhores. Mas quando a gente está falando de política, tem que deixar esse negócio de dogma religioso de lado. É claro que a pessoa que os senhores se tornaram por causa da religião nunca vai sumir. Ok? Então, eu acho muito bom que pessoas com valor influenciem na política, mas dentro do que é conhecido como política e não com os dogmas religiosos que se imponham
com dogmas religiosos que se imponham a todos os demais. Então, vamos nos unir como irmãos. Então, vamos lá ao acórdão, porque eu falei do acórdão, agora vou ter que falar desse acórdão. E é o seguinte, em 2003, foi feito um contrato entre o Banco do Brasil e uma empresa do Marcos Valério, a DNA Propaganda. E dentro desse contrato tinha uma questão de bônus de volume. O que é o bônus de volume? É conhecido como uma prática do mercado das empresas de marketing que, por exemplo, a empresa lá do Vagabundo, ele vai contratar um meio de comunicação para fazer uma divulgação do Banco do Brasil, tem um bônus de volume no sentido de é mais barato para o meio de comunicação, para a mídia, divulgar, não sei, 1 milhão de comerciais. Então, ela dá um desconto pelo volume. E esse bônus de volume tinha uma cláusula contratual dizendo que deveria ser repassado ao Banco do Brasil. Acontece que quem controlava esse contrato era o vagabundo do Henrique Pizzolato, ok? Que recebeu 362 mil reais do Marcos Valério no contexto do mensalão, e também o mesmo vagabundo que aprovou, quando estava dentro do Banco do Brasil, a compra de 70 mil reais em mesas para um comitê eleitoral do PT na eleição ali de reeleição do Lula. Ele teve que devolver o dinheiro, porque estava errado, é bandido. Mas então, esses bandidos estão todos listados aqui nesse acordo. E é o seguinte, até o começo desse mês eles estavam condenados, ok? Mas aquela parada de quem tem dinheiro vai entrando em recursos, com recursos, ok? E é o seguinte, vejam só, diante do quadro físico e legal acima exposto, é necessário ressaltar 2 pontos. O entendimento do TCU na ocasião dos fatos é que tratados consideravam que os bônus de volume obtidos junto aos veículos de comunicação cabiam à administração contratante e que sua apropriação por parte da agência contratada era indevida, ok? E não só isso, tinha uma cláusula no contrato dizendo que a DNA tinha que devolver para o Banco do Brasil. Acontece que não devolveu, ok? Eles estavam ferrados, foram 4 milhões de reais que a DNA tinha que devolver para o Banco do Brasil e não devolveu. Acontece que em 2010, um bandido do PT, que atualmente é o nosso ministro da Justiça, conseguiu passar uma proposta de lei que permitia que a empresa ficasse com os recursos. E, com base nisso, essa idiota da Ana Reis, ela perdoou a empresa. Ela falou assim, porque a lei disse... Olha só, vou explicar de novo o que aconteceu. Em 2003, 2002, não me lembro, a DNA foi contratada pelo Banco do Brasil para fazer propaganda. Nesse contrato existia uma cláusula dizendo que qualquer bônus de volume tinha que ser devolvido ao Banco do Brasil. A DNA não devolveu, o contrato não estava sendo fiscalizado por aquele vagabundo do Henrique Pizzolato e nós perdemos 4 milhões de reais. É isso que aconteceu de fato. Veio um vagabundo que participou do processo do mensalão, que participou da tentativa de absolver os petistas e seus aliados, e pensando ali numa solução, pensou nisso, não, então vamos legalizar esse bônus. Inclusive ele diz assim, que ele viu que tinha uma questão técnica que não dava para devolver, papo furado, não dava para devolver o recurso, então vamos deixar o recurso com a empresa. E olha só como eu sei que é mentira, que é papo furado. O cara, ele reconheceu um problema que era o seguinte, a empresa contratada, ela ficou com 4 milhões de reais. Ao invés de regulamentar a questão, ou então fortalecer as formas compulsórias de devolução do recurso, ele falou assim, não, vamos perder 4 milhões de reais. Ou seja, sabendo que tinha um prejuízo da União, nesse caso, o babaca lá do Cardoso, José Eduardo Cardoso, se eu não me engano, ele falou assim, não, vou criar uma lei que deixa
4 milhões de reais, ok? Que não vai ser gasto, é puro lucro com a empresa contratada, ok? E eu sei mais um motivo que isso daí é picaretagem, porque isso foge da estrutura da ideologia esquerdista, que a ideologia esquerdista é da gula, quanto mais dinheiro para o Estado, melhor. Ou seja, ele não fez isso por motivos ideológicos, ele fez isso por motivos estratégicos de poder do PT. Ele fez isso para que tivesse uma desculpa para essa outra sujeita comprada perdoar os vagabundos. E mesmo nessa situação, não tem cabimento ela dizer assim. E o engraçado é que, por exemplo, eu tenho um mestrado em administração pública em Lisboa, ok? E no meu mestrado, eu peguei todos os acórdãos referentes ao Ministério da Educação de um determinado ano e li para fazer uma contagem, uma estatística de quais são os problemas mais frequentes em licitação pública. E eu vi que a decisão costuma ser muito longa e muito chata quando é uma coisa nova ou então uma coisa chata. E a sujeita aqui, ela é sucinta, ela fala assim, não, por causa da lei, então está tudo resolvido. Ponto final, fecha o negócio dizendo que está todo mundo perdoado. Olha só, iniquidade sendo propagada. Então é isso que aconteceu nesse acordo 17 e 16. Fiquem espertos, porque o seu dinheiro, o meu dinheiro que está sendo gasto, ok? E eu fiquei contente com o programa de hoje, já falei tudo que eu queria. Aliás, não falei tudo o que eu queria, porque tinha a questão do mensalão. Eu queria ter falado do mensalão, vou ter que deixar isso para amanhã. Se bem que amanhã já se preparem para uma aula de história cabulosa, porque amanhã eu vou falar sobre a infiltração comunista em toda a América Latina, ok? Toda a América Latina, coisa que vocês só veem em qualidade igual no Norte Latina, tá? Só que eu vou pegar a história desde a fundação dos partidos comunistas. Não vou falar sobre a América do Sul, eu já falei da América do Sul, vou falar de novo da América do Sul, mas agora eu vou falar também sobre a América Central. Não vou falar sobre o Caribe, porque são países pequenos, todo mundo sabe que Cuba é uma porcaria mesmo. E é isso. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser ligar, perguntar, fiquem à vontade. Ok? Porque senão eu coloco aí alguma musiquinha. Vou esperar dar um minuto, vou colocar uma musiquinha que eu gosto, que é novamente, o hino da independência dos Estados Unidos. E, assim, nesse programa de hoje, eu queria ter falado, né, explicado o que é a Operação Castelo de Areia e a Operação Boi Barrica. Nas duas, bandidos do PMDB foram acusados, o que tinha provas contra eles, só que por causa daquela mesma desculpa que eu expliquei no começo, de inutilizar toda uma investigação, porque o que deu origem ao grampo era uma denúncia anônima, lembrando que denúncia anônima está bem regulamentada, existem sistemas, processos específicos para selecionar a denúncia anônima. Tinham levado aos juízes e aos promotores a aceitar aqueles grampos, foram descobertas muitas falcatruas, por exemplo, no Boi Barrica era a família Sarney, na Castelo de Areia até o Michel Temer, ok? Nosso vice-presidente estava envolvido com recursos da Camargo Correia, mas todas elas foram inutilizadas e arquivadas porque vagabundos infiltrados julgaram que a denúncia anônima não é o suficiente para você autorizar um grampo, ok? E é basicamente isso. Muito obrigado, não vai dar tempo de eu colocar lá a musiquinha, mas muito obrigado a todos que ouviram. Não pensem que eu esqueço, por exemplo, eu ainda estou para fazer aí vídeos sobre o material que tem me mandado, tem muitas pessoas legais que estão tentando me ajudar, tipo o Jonas, o Renato, o Wallace, o Guilherme, pessoa da Resistência Nacionalista, o Alex Machado, tem muitas pessoas boas ajudando e, só que tem muita coisa para falar mesmo. Então não dá para falar tudo.
foi o programa. Muito obrigado, irmãs e irmãos, senhoras e senhores, e até amanhã. Amanhã tem mais programa, tá bom? Então, até lá.